vocês sobre a minha pesquisa de mestrado, que teve como objeto a modelagem de um sistema de medição de desempenho de projetos de PDI em parceria Universidade e Empresas para uma agência pública de fomento. Falando sobre o contexto no qual foi desenvolvida essa pesquisa, é importante ressaltar que a inovação e o progresso técnico são resultado de um conjunto complexo de relações, ou seja, a inovação tecnológica é um processo coletivo, e o nome do conjunto de instituições que influenciam no desempenho inovador das empresas de um país é denominado Sistema Nacional de Inovação. Ele é composto por universidades, laboratórios de P&D, governo, empresas, entre outras instituições. E tanto no contexto dessa pesquisa, quanto em economias baseadas no conhecimento, a interação universidade-empresa é especialmente relevante e também reconhecida pelos seus benefícios e desafios. E é nesse contexto que, a partir principalmente da década de 70, vários governos começaram a incentivar e a fomentar políticas que fomentam a interação universidade-empresa, o que traz uma oportunidade para que agências públicas de fomento assumam um papel proativo no sistema de inovação por meio da promoção da interação universidade-empresa. E isso faz sentido porque agências públicas de fomento têm como missão apoiar projetos de ciência, tecnologia e inovação que sejam relevantes para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social. Normalmente, essas chamadas são realizadas em parceria com empresas e geram um portfólio de projetos complexos, diversos, de diferentes áreas do conhecimento e também de aplicações em diferentes setores industriais. E, nesse sentido, o debate do gerenciamento de portfólio de projetos pode contribuir para aumentar ainda mais o impacto dessas agências no Sistema Nacional de Inovação. E para subsidiar esse gerenciamento do portfólio de projetos, sugere-se que seja utilizado um sistema formado por um conjunto de ferramentas e procedimentos que irão auxiliar na captura e no tratamento de dados e informações, ou seja, um sistema de medição de desempenho ou um SMD. Alguns benefícios esperados da utilização de um SMD são a melhoria da comunicação, o apoio à alocação de recursos e o diagnóstico dos projetos em andamento. Para o desenvolvimento da pesquisa, 3 temas foram a base teórica principal utilizada: gerenciamento de portfólio de projetos, sistemas de medição de desempenho de PDI e indicadores de desempenho de PDI. O gerenciamento de portfólio de projetos é a ponte entre a estratégia da organização e os projetos que ela executa. É por meio dele que vai se coordenar os projetos que visam objetivos estratégicos e que competem por recursos na organização. E ele tem 3 objetivos principais: a maximização do valor do portfólio, o alinhamento dos projetos com a estratégia da organização e também o balanceamento do mix de projetos. Já o SMD de PDI, como comentado anteriormente, é o conjunto de ferramentas e procedimentos integrados pelos quais vão ser coletados, registrados e processados dados e informações, e ele tem o papel de dar suporte à medição de desempenho. Já os indicadores de PDI são as informações que são capturadas pelo SMD em acordo com as diretrizes de gerenciamento de portfólio. São eles que tornam as dimensões de desempenho mensuráveis, e a literatura recomenda que eles sejam tanto qualitativos quanto quantitativos. E é importante ressaltar também que esses 3 temas são encontrados na literatura predominantemente em contextos de empresas manufatureiras. Mas, bom, o que é um SMD, né? Quais são os elementos que o compõem? São 5 elementos principais. O primeiro deles são os objetivos do sistema de medição de desempenho, que vão influenciar diretamente em quais serão as dimensões de desempenho acompanhadas. Além deles, nós também temos os indicadores de PDI, a estrutura, que é como esses objetos que serão medidos, eles se interrelacionam, por exemplo, nível organizacional ou unidade de controle, e nós também temos os aspectos processuais, que estão relacionados ao momento da medição, qual que vai ser a frequência, padrões de comparação para saber se os objetivos estão sendo alcançados ou não,
além do formato de medição. E é interessante também destacar que esses 5 elementos, eles sofrem a influência de fatores contextuais, que vão ser fatores macroeconômicos, a estratégia da organização, sua cultura, normas institucionais. E também é importante destacar que todos esses elementos, eles estão intimamente interconectados. Então, a forma como eu desenho ou defino um elemento vai influenciar como os outros irão se comportar e ser delineados. E essa revisão da literatura deu origem a um framework que sintetiza os principais pontos da teoria para orientar o desenvolvimento do sistema de medição de desempenho para a agência em questão. Esse trabalho foi realizado por meio de uma pesquisação conduzida em uma das maiores agências estaduais de fomento do país. Desde os anos 2000, ela já realiza chamadas em parceria com empresas, mas ela observou recentemente, entre o ano de 2004 e o ano de 2017, um aumento no valor de 7 vezes do orçamento executado. E isso fez com que a agência procurasse uma equipe externa para que auxiliasse em 2 objetivos principais: tanto a capacitar a equipe da agência para monitorar e avaliar as atividades de ciência, tecnologia e inovação, quanto também para aumentar a visibilidade dos resultados dos investimentos realizados. E tudo isso no contexto do departamento que operacionalizava as chamadas realizadas em parceria com empresas. Nesse contexto, eu era gerente de projetos na empresa de consultoria que foi contratada para poder executar o serviço. E o trabalho durou 10 meses, envolveu mais de 40 pessoas e também contou com mais de 10 interações entre a equipe da consultoria e a equipe da agência. E por que uma pesquisação? Porque esse tipo de pesquisa é caracterizado por uma base empírica, onde os integrantes da situação investigada são ao mesmo tempo objeto de estudo e sujeitos da resolução de seus próprios problemas. Além disso, ela é uma pesquisa adotada para problemáticas complexas e pouco exploradas, como era o nosso caso, e também porque ela é recomendada para o entendimento, planejamento e implantação de mudanças em empresas e outras organizações. Mas é importante ressaltar que uma pesquisação não é uma consultoria, porque ela busca contribuir para os avanços da ciência, ela requer base teórica para entender a problemática e formular proposições. Ela é interativa e cíclica, proporcionando aprendizado para a equipe envolvida, e ela também tem como objetivo capacitar os membros da situação investigada a desenvolverem as mesmas atividades. E a pesquisa foi desenvolvida em 3 grandes etapas. A primeira delas, a identificação do problema, tinha como objetivo principal conhecer as características da organização, seu contexto, e para isso foram feitas diversas reuniões de alinhamento com a equipe que coordenava o projeto na agência. Também foram feitas entrevistas com stakeholders, os funcionários dos departamentos que estavam envolvidos na execução das chamadas em parceria com empresas, pesquisadores, representantes das empresas parceiras e também representantes de fundações de apoio, além de análise de documentos da organização, como, por exemplo, chamadas anteriores em parceria com empresas, manuais de orientações, entre outros. Já a segunda etapa, ela compreendeu o desenvolvimento do SMD em si. Então, ela foi iniciada com a revisão teórica, que subsidiou, no segundo momento, a elaboração gradual do modelo. Então, inicialmente, a gente determinava qual etapa do sistema de medição seria proposta naquele momento. A equipe de consultoria elaborava uma primeira proposta, levava até a equipe da agência, que fazia suas contribuições, apontamentos. Dentro disso, essa proposta era refinada e depois validada pela equipe da agência. Apenas a partir da validação é que havia a migração para a modelagem da próxima parte desse sistema. E, por fim, o projeto finalizou com a etapa de conclusão, quando houve a validação final do modelo de sistema de medição de desempenho proposto pela equipe da agência, a capacitação dos seus colaboradores e também a documentação do sistema. Partindo então para os resultados, eu vou apresentar agora quais foram os elementos propostos para a SMD do caso. Então, como fatores contextuais,
ficaram definidas a necessidade de melhoria no compartilhamento de informações, também a necessidade de customização do sistema informatizado já utilizado pela agência para promoção e gerenciamento das chamadas, o desejo de aumento da percepção de relevância da organização pela sociedade e também a ausência de diretrizes e metas claras para a organização. Isso influenciou na definição dos objetivos do nosso sistema de medição, que passaram a ser subsidiar o estabelecimento de objetivos e estratégias da organização, melhorar a comunicação e a coordenação, aumentar o desempenho de PDI, diagnosticar os projetos em andamento, proporcionar visibilidade aos resultados alcançados e também apoiar a tomada de decisão. E dessa forma foram definidas 10 dimensões de desempenho, atributos dos projetos, efetividade financeira, inovação, parcerias, prazo, processos internos, produtos técnicos científicos, qualidade e recursos humanos. A partir das informações levantadas, foi planejada também a alteração do processo de execução das chamadas em parceria com as empresas. Foram incluídas 2 novas etapas ao processo. A formalização da chamada foi incluída com o objetivo de formalizar o alinhamento dos objetivos e metas da chamada entre a empresa parceira e a agência de fomento, além de, claro, a elaboração da própria chamada. Já a etapa de submissão passou a contemplar também a possibilidade de customização do formulário de submissão, além da publicação e divulgação da chamada. Já a etapa de julgamento e seleção, além das atividades já rotineiras de formação de comissão de avaliadores, julgamento e seleção dos projetos, passou a agregar também a análise dos resultados. Um primeiro momento onde se discutia se conseguiu-se ou não atingir os objetivos e metas da chamada e também possibilitava a reunião para discutir potenciais lições aprendidas para os próximos projetos. Já a etapa de execução foi renomeada para monitoramento e, além do desenvolvimento dos projetos e do seu acompanhamento financeiro, passou a incluir também o seu acompanhamento técnico. A etapa de avaliação final, além de incluir as prestações de contas, também passou a agregar a identificação dos resultados gerados para poder facilitar essa comunicação e divulgação dos resultados dos investimentos e, por fim, foi incluída também a etapa de encerramento da chamada, onde havia o fechamento da chamada e a avaliação dos resultados gerados juntos à empresa parceira. Essas alterações trouxeram algumas implicações para o processo de execução das chamadas. Então, foi necessária a reestruturação de práticas que já estavam consolidadas, a modificação de documentos pelos quais se capturariam dados e informações. Então, por exemplo, na etapa de monitoramento, foi sugerido a utilização de um one-page, que seria respondido periodicamente tanto pelo pesquisador quanto pela empresa parceira, para poder avaliar se os dois estavam alinhados em relação aos resultados que estavam sendo obtidos com a pesquisa e também verificar se estava acontecendo algum ruído que poderia futuramente implicar na chance de sucesso daquele projeto, para que já pudesse tomar alguma ação corretiva. Também foi proposta e necessária uma nova forma de coleta de dados, mais otimizada, já dentro do sistema informatizado da agência para facilitar a geração dos indicadores, além da criação de novas funções organizacionais para que tudo isso pudesse funcionar. Em relação aos indicadores de desempenho, foram propostas 50 métricas que abrangem 9 perspectivas diferentes e percebeu-se que, além da necessidade de indicadores de desempenho para os projetos, também era interessante que a gente tivesse indicadores de desempenho para as chamadas. Afinal, cada uma tem suas características, elas têm parceiros diferentes na sua execução, então a própria chamada em si passa a ser um portfólio de projetos, Então, para isso, foram definidos esses 2 tipos de indicadores diferentes. Em relação aos níveis de tomada de decisão, foram definidos indicadores para o nível estratégico, representado pela presidência e diretoria, para o nível tático, representado pela gerência, e também indicadores para o nível operacional, direcionados aos departamentos que participavam ativamente do processo de execução das chamadas em parceria com empresas. Em relação ao momento de medição, foram definidos 3 momentos específicos: a entrada,
que contempla desde a formalização da chamada até a etapa de julgamento e seleção, o processo, que equivale à etapa de monitoramento, e a saída, que engloba tanto a avaliação final quanto a etapa de encerramento. E aqui nós podemos observar as 50 indicadores propostos para a agência. Então, nós temos, por exemplo, o indicador de recursos por nível de maturidade tecnológica para o nível tático no momento de entrada, o indicador de status da parceria para o nível operacional no momento de processo, e o indicador de investimento em bolsas por área de conhecimento para o nível estratégico no momento de saída. E para proporcionar uma representação visual de todos esses indicadores que foram propostos, foi sugerida também uma ferramenta online para dar suporte à operacionalização do gerenciamento de portfólio de projetos por meio do tratamento e representação dos dados em 7 diferentes painéis direcionados aos diferentes níveis de tomada de decisão. Então, os painéis do nível operacional, eles tinham como principal objetivo auxiliar na caracterização dos projetos, no seu monitoramento e também na mensuração dos resultados diretos gerados. Já os painéis dedicados ao nível tático compilavam as informações da carteira de projetos apoiados, comunicavam os resultados desses projetos e também podem auxiliar a identificação de gargalos organizacionais. Por fim, os painéis direcionados ao setor estratégico, eles subsidiam o direcionamento estratégico tanto da gerência quanto da organização como um todo, além de facilitar a divulgação dos resultados, dos frutos dos projetos para os stakeholders. E aqui nós temos a representação do protótipo dessa ferramenta que foi disponibilizada para a agência. Então, nós podemos observar que nós temos os status dos projetos, o número de projetos por chamada, temos também o valor da carteira geral, a representação do status da parceria, a satisfação do pesquisador e da empresa em média por cada chamada que está sendo acompanhada. Isso tudo, claro, com dados fictícios dentro desse exemplo. E agregando as informações que foram demonstradas, nós temos então o nosso sistema de medição de desempenho de projetos de PDI aplicado ao caso. Além daqueles fatores e elementos que nós já comentamos anteriormente, nós destacamos também a definição da frequência de medições, que foi definida revisões periódicas do progresso dos projetos. O padrão de comparação ficou definido como autoavaliação, ou seja, seria comparado com o próprio histórico da organização, e o formato da medição ficou caracterizado por one-pages, relatórios técnicos e visitas técnicas. Mas ok, nós falamos de várias coisas diferentes, né? Como isso tudo se integra? Então, nós temos um processo pelo qual as chamadas são executadas. Esse processo gera várias informações e dados que são armazenados numa base de dados e que vai subsidiar uma ferramenta que vai estruturar e tratar esses dados, para dar subsídio tanto para a promoção dos resultados de PDI, quanto também para o gerenciamento do portfólio de projetos, onde a partir dele será possível atuar em pontos específicos do processo de execução da chamada, para aumentar as chances de sucesso dos projetos que estão sendo executados e assim o seu retorno para a sociedade. E várias são as contribuições vislumbradas para a agência a partir da utilização desse SMD. Para o nível operacional, por exemplo, fica proporcionado o acompanhamento dos projetos, o acompanhamento das parcerias, o que também aumenta as chances de sucesso dos projetos que estão sendo realizados. Para o nível tático, o SMD proporciona inputs ao desenvolvimento de novas parcerias, além de ajudar numa melhor definição das características e objetivos da chamada, facilitando também a comunicação dessa gerência com as outras gerências da organização. E por fim, para o nível estratégico, essas informações vão ajudar no estabelecimento de metas e estratégias, também no alinhamento e balanceamento do portfólio de projetos à estratégia da organização, além da avaliação e comunicação dos resultados obtidos. E a partir do momento que a agência adota novos processos e tem transformações internas, isso também irá transbordar para os seus principais stakeholders. Então, para as universidades, nós podemos ter motivação e reconhecimento dos pesquisadores, atração de profissionais para programas de pós-graduação. Para empresas, nós temos aumento da competitividade, maior potencial de aplicação dos projetos.
E para a sociedade, uma vez que a gente tem projetos mais relevantes sendo executados, nós também aumentamos o potencial de que eles impactem positivamente o desenvolvimento econômico e social. Nós também temos contribuições nas interseções, então estágios e empregos de qualidade, fortalecimento da interação universidade-empresa e a geração de novos produtos e processos. E como um resultado que é válido para todas as esferas, nós temos a melhor aplicação de recursos públicos destinados a PDI. E espera-se que esse trabalho traga implicações tanto para praticantes quanto para a teoria. Para praticantes, a gente tem principalmente uma base para que outros gestores de agência possam conceber seus próprios SMDs de PDI, além de esclarecer como que essa interligação entre um SMD e um processo de gerenciamento de portfólio de projetos, além de que os benefícios que são gerados pelo SMD, eles não estão restritos ao contexto de chamadas realizadas em parceria com a empresa. Eles também podem ser extrapolados para a agência como um todo. Então, também há essa possibilidade de aumentar o escopo no qual o SMD está sendo aplicado. Já para a teoria, como dito anteriormente, a maior parte dessa literatura de gerenciamento de portfólio, indicadores e SMD é concentrada e direcionada a empresas manufatureiras. Então, esse trabalho ele contribui ao apresentar quais são as dimensões essenciais relacionadas à análise de desempenho de PDI no contexto de agências públicas de fomento, assim como indicadores de desempenho de PDI apropriados a esse contexto e segmentados em níveis organizacionais. Além disso, ele também traz a discussão do gerenciamento de portfólio de projetos no contexto de agências, pavimentando espaço para que a gente possa levar o gerenciamento para ser discutido em também outros elementos e outras instituições do sistema de inovação. E ao final do trabalho, a gente conclui que o sistema de medição de desempenho de projetos de PDI contribui significativamente para uma agência de fomento, podendo sinalizar a necessidade de tomada de ações durante a execução dos projetos para poder aumentar a sua chance de sucesso. Ele também dá visibilidade aos resultados gerados, conferindo-lhes legitimidade. Além disso, ele apoia uma melhor alocação dos recursos financeiros, além de subsidiar esforços para manter ou até mesmo aumentar o volume de recursos investidos em iniciativas universidade e empresa. Todas as referências desse trabalho encontram-se no texto original da dissertação. Muito obrigada pela atenção.